O interessante é que eu não sabia falar esse nome. O Senhor falou no meu ouvido, bem, eu ouvi a voz, né, um anjo de Deus. Eu senti a presença dele tão forte ontem, que eu daria tudo para me sentir hoje de novo, sentir amanhã, sentir depois. Eu não sabia falar esse nome. E aí eu aprendi. Tanto que eu não fiquei apanhando para falar esse nome desse avião interceptado. E aí eu aprendi. Glória a Deus por isso. 22 horas e 22 minutos. Deus do céu. Tudo fala. 22, 22. 22 horas e 22 minutos. 22, 22. Meu Deus do céu. Tudo fala. 22, 22. Eu venho aqui dizer o seguinte. Quem de vocês pensaria que vocês fossem viver para ver frotas de navio americanos e os seus aliados como a OTAN cercarem os mares e as fronteiras do território nacional brasileiro? Vocês poderiam me responder isso? Você vê que o peso da responsabilidade é grande. Quem de vocês pensaria que vocês poderiam viver para ver um país que até então era pacífico e era da paz, que nunca nenhum presidente eleito de forma democraticamente se envolveu em tanta confusão a ponto de criar inimizade com o maior amigo que era os Estados Unidos? E ficar contra Israel, ficar a favor da Palestina? Porque a Bíblia diz o seguinte. Eu queria que vocês respondessem. Quem de vocês pensaria que vocês iriam viver isso? Eu não pensava que o nosso Brasil fosse passar por isso. E quando se falava de rumores de guerra, era bem longe daqui. Quando se falava de rumor de guerra. Aquele que abençoar Israel será abençoado, mas o que amaldiçoar será amaldiçoado. Números 24, no versículo de número 9 de Números 24, Israel é como um leão, poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado. E quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Aqueles que se colocam a favor de Israel é abençoado. Como os Estados Unidos, a maior potência bélica e econômica e de desenvolvimento do mundo, ele é inteligente. Ele fica a favor de Israel. Ele fica do lado de Israel. E por isso, sempre ficou, por isso que é o país mais rico do mundo. Em tudo. Isso não sou eu que digo, também não tenho medo de dizer, porque eu sou um pregador da Bíblia. Números 24, 9. Israel é como um leão, poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado. E quem amaldiçoar será amaldiçoado. E o Brasil tem feito as escolhas, através de suas autoridades, assim digam, e através do seu governo, de rejeitar Israel. Até o embaixador de Israel não foi aceito aqui no Brasil. Eles viraram as costas para um povo escolhido. E agora, até o final de outubro de 2025, eles viverão na pele o que nunca viveram. Nunca viveram. Nunca viveram. Eu vi os navios de guerras passando, depois que finalizaram a missão lá na Venezuela, vindo para o Brasil. Eu vi isso. E eu chorava nessa visão e dizia, é forte demais a responsabilidade disso, Senhor. Porque o acontecimento dela me dará aplausos e as pessoas irão elogiar. Mas quando não acontece, até porque não é obrigado a acontecer, as pessoas condenam. Porque a maioria das vezes, 94% é sonhos. 94%. É isso, é sonho. 6% é visão e revelação. E o que eu tô tendo, o que eu tive foi visão e revelação. Isso é impossível acontecer. As autoridades brasileiras vão dizer, por que vem para cá? Por que tem o que é que tem aqui? O que é que tem? Qual o motivo que tem para vir?
Vivam para ver. Vivam para ver os navios de guerra e submarinos bem pertinho de nós aqui. E aí eu tive essa visão. E essa visão, eu deveria estar sendo recompensado por alguém que está assistindo e dizer assim, ó, geralmente 97 que ele diz, acontece. Então, ele sempre falou, por isso que ontem eu comecei falando das visões que eu tive com o Bolsonaro. Que não foram visões boas, mas aconteceu. Eu tive a visão do dia 29/4, estou cansado de falar isso, mas alguém precisa saber, né? Que o meu lado é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou do bem, a favor, contra o aborto, contra a ilegalidade, contra a imundície, contra tudo que não presta. Que nós, crentes e cristãos, né? Pais, família de bem, católicos, evangélicos e espíritas, são assim. E o que eu vou dizer aqui é forte. Alguém pode dizer assim, mas o senhor vai alertar o que vai acontecer? Não. A minha obrigação não é para quem vai o aviso. Era sempre Bolsonaro. 29/4, eu vi hospitalizado, assim, problema no intestino, 7 dias depois, 8 dias depois, ele se internou. No dia 7/4 de 2025 também. 29/4 de 2024 e 7/4 de 2025. Foi muito mais além, porque eu vi um anjo no corredor do hospital, e o anjo olhava e me levava no leito, eu vi ele aberto. 4 dias depois, acontece, do dia 7/4 de 2025. Isso é para que todos vissem que não era coisa boa para o Bolsonaro. E eu falei, também não é coisa boa para a esquerda brasileira. Agora, eu passei tantos anos e nunca pronunciei nada para ninguém, para a esquerda brasileira. Nunca. Era só para Bolsonaro. E, geralmente, era não saia, não viajem, porque assim. Aí ele foi para Belo Horizonte. Aí depois começou com uma crise de tosse. E aí mandaram passar 30 dias dentro de casa. Tudo foi. Então, eu não tenho partes. Não, eu falava só coisa boa. Eu falo aquilo que Deus manda segundo Amós 3:7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo, o seu servo, os profetas. Aí deixa eu dizer. Eu vi as televisões, eu vi o apoio aumentando na Venezuela. A pressão será tão grande nesses últimos dias que vai acontecer o final que está previsto para acontecer, segundo as visões, na Venezuela. E depois eu vi o Brasil. O meu amado Brasil, o teu amado Brasil. Os navios de guerras, os submarinos nucleares, os aviões, os militares, fuzileiros navais, pessoas do Pentágono e FBI. E aí, vai acontecer, porque a Bíblia diz, não subestime o seu inimigo. Subestimaram muito os Estados Unidos. Subestimaram, e sem contar que amaldiçoar Israel. A ficar contra Israel é uma maldição. Números 24:9. Números 24:9. Israel é como um leão poderoso quando está dormindo. Ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoa o povo de Israel será abençoado. E quem amaldiçoa será amaldiçoado. Então, aqueles que amaldiçoarem, aqueles que amaldiçoou, está amaldiçoado. Aqueles que já amaldiçoou, está amaldiçoado. Isso é Bíblia. Números 24:9. Números 24:9. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu chorava nessa visão hoje e pedi a Deus, me ajuda. Aconteceu algo de madrugada que eu não ia contar para vocês, mas Deus está mandando. Estou sentindo a presença desse conte tudo, não esconda nada. Enquanto eu estava orando, eu tive uma visão, que é esta que eu vou contar agora, que eu tô meio... Os meus dentes... Ah, meu Deus, sem conexão com a internet, não acredito. Voltou. Eu acochava os meus dentes aqui de baixo e apertava com de cima, de uma forma poderosa. Eu apertava os dentes na visão, mas eu apertava com tanta força, os dentes, vocês estão ouvindo? Os dentes de baixo, na visão que eu tive, eu apertava com muita força nos dentes de cima.
eu não queria, eu tentava parar de apertar e eu não conseguia. Não conseguia. E eu repreendi aquilo naquele exato momento e o senhor dizia, isso faz parte da visão. Aí o que aconteceu comigo, eu vou contar para vocês e contar a visão. Depois disso eu fiquei com os dentes doendo. Eu fiquei com os dentes doendo. Estava doendo tanto que eu fui ao dentista, hoje. E eu digo, tá doendo o dente. Ele perguntou o que houve. Eu apertei, eu mordi o dente de cima. Era como se eu tivesse fechado a boca com o dente. Lógico, o homem não era evangélico. E eu não contei que eu estava tendo uma visão de Deus. E Deus dizia que aquilo faz parte. Eu fiquei incontrolável. Ele olhou, deu uma olhada na minha boca, mexeu, fez uma radiografia, alguma coisa. Ele disse que era uma coisa. Como era, você sabe como é o nome? Ana? O nome? Como? Fala mais alto. Bruxismo. Aí repreendido. Aí ele falou que era... alguém botou aqui, Luciana, bruxismo. Aí eu disse, doutor, não teve isso não, doutor. Esse negócio de bruxismo não, tá repreendido esse negócio de bruxismo. Aí ele disse, pode ser. Aconteceu outras vezes, não, doutor, foi a primeira. Foi a primeira. Nunca aconteceu isso na minha vida, foi a primeira. E eu não estava dormindo, doutor. Você não estava dormindo, não? Ou você não estava sonhando que estava acordado, mas estava dormindo? Não, doutor, eu estava acordado, eu estava tendo uma visão. O que é visão? Aí eu sou crente, estava de mim do Santo Cordeiro, sou profeta, e Deus me deu uma visão enquanto eu estava orando. E foi naquele momento que eu não consegui deixar o dente normal. E estou tomando isso aqui porque quando eu como alguma coisa dói. Ele passou uns antibióticos. Tudo por causa dessa visão que eu vou contar. Aí ele falou assim, não, vamos ver mais um pouco, né? Vamos ver mais um pouco para a gente poder saber o que é. Vai tomar esse antibiótico, esse analgésico, né? E você vai ver como se comporta. Aí eu chorei, Senhor, tudo isso por causa de uma visão. Aí o Senhor disse, o João na ilha de Patmos, né? na ilha de Malta, né? João na ilha de Malta, né? Ilha de Malta. Ele teve visões e ele perdeu força, rapaz. Eu estou te mostrando o futuro do Brasil e de outros países. Você pensa o quê? Que vai ser assim? Então eu disse, seja feita a tua vontade. E foi aí que eu vi. E o que vocês vão ver é os navios de guerra, os mesmos navios que estão na Venezuela, navio de guerra, submarinos nucleares, vindo para o Brasil. Nesse momento, nessa visão, eu gritava e repreendia, Senhor, não deixa, Senhor, não deixa isso, não. E ficou aquela tensão muito, né, emocional, né, de alguém que ama o território nacional brasileiro, que não quer ver a destruição dele. E o Senhor disse, se você não quer ver a destruição, eles têm que vir com os navios submarinos e os fuzileiros navais. E a OTAN vai ser notícia mundial. Quando eu clamava muito nessa visão, aí o Senhor disse, mas tem de bom ânimo, Reginaldo. Porque o conflito não vai acontecer. A guerra não vai acontecer. E eu perguntei assim, para quê? Por que, Senhor? Eles não vêm para cá? Vai aparecer coisas, motivos suficientes, Reginaldo, que já existe, eles já têm, e eles vão criar ele vai ter muito mais motivo para uma intervenção militar. E os que estão lá na Venezuela vai vir aqui para o Brasil, junto com a OTAN. Não vem só. Mas não vai haver guerra, Reginaldo. Eu disse, mas como não vai haver guerra? Se ele vem com todo esse armamento. Aí o Senhor dizia, porque os militares brasileiros irão entregar o Brasil aos Estados Unidos. Os militares brasileiros irão entregar o Brasil. Isso é sério. Uma visão que me deixou assim. Vou entregar. E eu vi um telefonema. E o telefonema era de um alto comando das Forças Armadas Americanas. E eles ligavam, do alto comando da Força Armada Americana, um telefonema do alto comando das Forças Armadas Americanas,
ele ligava para os ministros, Exército, Marinha, Aeronáutica, para o comandante da força. E ele dizia assim, olha, assim, 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 assim. Mas eles já estavam cercando tudo. Vai ser assim. E aí, sabe o que acontecia? Eles entregavam a cereja do bolo. Não será nem 10%, não chega nem isso não, do que está sendo seguro lá na Venezuela, da pressão que a própria força venezuelana está suportando dos Estados Unidos. Do Brasil, não. Eles vão fazer assim, ó. Vão fazer assim, ó. Quem viver, verá. A Bíblia diz... Oh, Deus, tu é lindo. Por isso que eu estava me segurando. Isso aqui é sério, gente. É uma visão que me deixou assim, do jeito que vocês sabem que eu fiquei. A Bíblia diz que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Primeiro livro de Coríntios 1:18. Primeiro livro de Coríntios 1:18. Eu sou louco das coisas de Deus, porque eu só falo as coisas que Deus manda. Só falo o que Deus manda. Nas visões que Deus me dá. Irmãos, pensamos que vocês eram, quando foram chamados, poucos de vocês eram sábios, segundo os padrões humanos, assim comigo, né? Poucos de vocês eram poderosos. Poucos de vocês eram de nobre nascimento, assim como eu, né? Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar os fortes. 1 Coríntios 1:18, no versículo 26 e 27. Versículo 26 e 27, 1 Coríntios. E Deus falou isso para mim. E eu não parava de morder aqui o dente de baixo com o dente de cima. Não parava de jeito nenhum. E o médico perguntou, quanto tempo você acha que passou? Eu digo, quase 1 hora. E eu pensei assim, vai quebrar os dentes. E aí amanheceu doendo e o médico disse que podia ser tal de bruxismo, esse negócio. Eu digo, como é que é isso que eu nunca senti isso na minha vida? Foi a primeira vez. Você estava dormindo? Não, estava acordado. Eu vi uma visão. Ele perguntou a visão, doutor, vamos esquecer a visão? Vamos esquecer a visão, doutor? Vamos esquecer a visão. Nesse minuto, antes de entrar aqui, eu tomei 2 remédios fortes e um analgésico para poder segurar, porque eu grito, eu falo alto e o dente fica batendo no outro às vezes. Aí se bater, ai, dá uma dor. É orei, Deus, deixa eu bater, não. Ou então me cura logo. Não me cura logo. Vocês entenderam essa visão? Vocês entenderam essa visão? Os militares brasileiros, quando vinham, e o telefonema, vou dizer de novo, é de novo? É de novo, senhor? E o telefonema de uma autoridade, comandante das tropas americanas, ligando para o comandante do exército, não vai nem, eu acho que não vai nem ligar para o ministro da defesa, não sei, responsável pelas tropas. Assim, 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 assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. E aqui não é pedido, não. É um direito. Aqui não é pedido, não. E você não tem escolha. A escolha é só dizer o que eu quero e fazer o que eu quero. Aí eles vão fazer assim, ó. Vai. Aí vai dizer, é para entregar quem? É para buscar quem? O profeta está avisando. Vivam aí para ver. Mas a parte que, quando o Senhor disse na visão que não ia ter guerra, aí eu soltei os dentes. Abri. Quando eu abri, eu louvei a Deus, porque não ia ter guerra. Não ia ter confronto. Não ia ter. Isso agora, 2025. Até o final de 2025, muitas coisas irão acontecer que nunca aconteceu desde o descobrimento do Brasil. Desde o descobrimento do Brasil. Vocês estão vendo aqui que é visão, o que é sonho. Estou aqui lendo matéria oficial. Diário oficial, né? Eu não sou jornalista, não, amigo. Eu tenho vergonha nessa cara que papai me deu. Eu sou um instrumento de Deus usado em sonhos e revelações. Toda vez que eu venho aqui, eu venho dizer antes do acontecimento. E é só coisa impossível. É só coisa impossível. Todo mundo tem aqui, esse cara até é louco. Tá bom, viva a loucura aí, meu filho.
O mundo é do louco. Eu acabei de dizer pra ti, louco. Tá me chamando de louco? Ô, louco, tu é louco, tu tá me assistindo. Tu já era pra ter me bloqueado e sair daí. Como é que tu acha que eu sou louco e tá assistindo louco? Tu é mais doido do que eu. Tu vai pro asilo. E eu vou pro céu. Eu acabei de dizer agora, louco, que para dizer o que eu digo, eu tenho que estar em 1 Coríntios, capítulo 1, 18. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Irmãos, irmãos, pensem que vocês eram quando foram chamados. Aí eu pensei quem eu era quando foram chamado. Um gago de nascença, meu pai gago, meu tio gago, meus irmãos gago. Lá em casa um demônio de gagueira, o maior rio do mundo. Todo mundo era gago. Quando eu aceitei Jesus, Jesus arrancou a gagueira de mim, no dia que eu fui pregar a palavra, no Salmo 91, que eu gaguejei tanto que toda a igreja riu. E eu disse, nunca mais eu abro a palavra de para pregar. E eu chorei, e o Senhor disse, volta lá. Continua e veja o que eu vou fazer. Eu voltei. Quando eu continuei, Deus tirou a gagueira de mim. Quem me conhece sabe, há muitos anos que eu era gaguíssimo de nascença. Muitíssimo gago. Eu quero que Deus me parta agora, assim, no meio. E quem me conhece em Fortaleza, tem gente que me conhece aqui, sabe que ele era gago mesmo de nascença. E eu estou inserido aqui no 1 Coríntios 18, 26, 27. Quem vocês eram quando vocês foram chamados? Menino, eu comecei a pensar. Olha só. Poucos eram sábios. Eu era um. Segundo os padrões humanos, eu era um. Poucos eram poderosos. Eu nunca fui poderoso. Naquele tempo, não. Hoje eu sou em Cristo. Poucos eram nobres de nascimento. Meu pai era motorista. Foi soldado do exército. Foi cabo do exército. Por 5 anos, saiu do exército e foi trabalhar na Receita Federal como motorista do superintendente da Receita Federal. E esse superintendente passou 15 anos como superintendente e meu pai passou como motorista. Então, eu era filho de gente não nobre, de nascimento. Mas Deus escolheu, no versículo 27 de 1 Coríntios 18, mas Deus escolheu o que? Para o mundo era loucura. Para a vergonha, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar os fortes. Os cientistas políticos e militares, amanhã vai ter que fazer um bolo bem grande para mim e bater continência para mim. Vai ter que bater continência, ó. Continência. Vai ter que bater continência. Aí tem que me dar uma bolha, né? Que eu boto uma bolha na cabeça. Como é aquele negócio na cabeça? Boina. Uma boina. Aí bate continência, porque eu ouvi dizer que sem boina não pode bater continência, tem que bater sem tiro, né? Se tiver coberto, aí sim, mas aí vai ter que bater continência. Boina. O cientista político vai ter que dizer, vamos ter que reestudar e voltar para a faculdade. O cientista político vai ter que voltar para a faculdade. E os cientistas militares, preparados na guerra militar, no estudo militar, vai ter que bater continência. Com boina ou sem boina. Para um profeta de Deus, que não era sábio, segundo o mundo, nem nasceu em berço nobre e nem era poderoso. Mas hoje eu sou poderoso em Cristo. As coisas loucas desse mundo, o Senhor chamou para confundir as sábias. Espero ter dado o recado que eu sofri, hein, para dar esse recado hoje. Eu espero que pelo menos hoje eu consiga dormir um sono do justo. Hoje eu consiga dormir um sono do justo. Eu espero isso. Porque eu estou precisando dormir o sono do justo. Porque eu não estou sendo covarde, gente. É difícil vir aqui dizer o que eu estou dizendo. É difícil não, gente. É dificílimo. É dificílimo vir aqui dizer o que eu estou dizendo, gente. Não queira estar na minha pele, não. Nenhum de vocês. Nenhum de vocês queira estar na minha pele. Nenhum de vocês queira estar na minha pele. Porque é dificílimo dizer o que eu estou dizendo. Olha, eu senti a presença. Ai, Deus do céu. Me ajuda. Vou fechar, Jesus. Meu Deus do céu. Ai, Deus. Que presença é essa, Pai? Me dê essa presença todos os dias, Senhor. Me dê essa presença todos os dias, Senhor. Eu comecei a sentir essa presença agora, quando os meus lábios disseram
É dificílimo dizer o que eu estou dizendo aqui. E quando eu pensei na minha mente, as palavras assoletraram na minha mente quando eu ia dizer com a boca. Mas eu fiz um voto a Deus, uma promessa a Deus, que tudo aquilo que ele mandasse dizer, eu iria dizer e não iria engolir. Quando ele me fez prometer isso, ele sabia que ele iria me dar o destino da nação brasileira. Prepare o culto da ação de graça. Prepare o culto da vitória. De uma coisa eu sei, o Brasil será liberto. Não com pacificadores, mas é uma questão de honra. Para Deus mostrar quem é quem verdadeiramente está com a culpa e quem deve perante a nação brasileira e aos homens. E o mundo todo, o mundo inteiro, vai ver os navios e os fuzileiros navais chegarem em terrazinha, nas fronteiras, e mandar recado. E eu vi o comandante de alto nível do Exército, lá das Forças Armadas, eu não sei, lá dos Estados Unidos, dizer: assim, assim, aqui tem que comer. Se não comer, tem que engolir. Não cai uma vírgula. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Cientista político, cientistas militares, depois do acontecimento, me leva para passar a tropa em revista, hein? Porque eu vi o anjo passando comigo. Bata continência com boina, boina, né? Boina ou sem boina? Eu dei o recado.